Bom dia, meu Deus, bom dia para todos nós, meus amigos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, na presença de Deus, Jesus, Maria. Que Jesus nos guie nos pensamentos, nos dê sabedoria para que a gente possa saber refletir sobre a mensagem de hoje do Evangelho, a passagem que o Cristo vai nos ensinar. Senhor, nós te agradecemos. Gratidão por mais esta oportunidade, este merecimento. Agradecemos a toda a equipe espiritual responsável por este trabalho, aos nossos mentores e guias espirituais que sempre estão conosco. Dai-nos, Senhor, a tua sabedoria, que assim seja. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, ouvindo a melodia, relaxando o corpo, serenando a mente, visualizando uma luz que nos envolve, nos contagia. E esta luz é Jesus e os irmãos, os mensageiros de Deus que já estão por aqui. Vamos nos entregando neste momento maravilhoso de paz e harmonia. A mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 68, que diz o seguinte: há sempre um tempo de mudanças, de paz, de perdão, um tempo em que nenhuma das apreensões, das aflições de agora prevalecerão. Há sempre um tempo de fruto bom, de vento suave, de sol quente. As sementes desse tempo já estão germinando dentro de você. Desde já, pela crença, pela vontade, esforço, comece a viver esse novo tempo, buscando a calma, esquecendo as ofensas, deixando de lado o egoísmo, mostrando sorriso, sinceridade, apertando a mão com prazer e calando a crítica destrutiva. O tempo de amanhã, o tempo das mudanças e da nova situação está começando agora. Que assim seja, que as nossas sementes já estejam aqui, germinando dentro de cada um de nós. Que assim seja. Meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Itens 11 e 12. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse: não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E Jesus também disse: então escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido apreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério.
Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então, ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. Está lá em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Pois é, meus amigos, todas essas passagens de Jesus é para que a gente possa refletir sobre os nossos atos, o que nós estamos fazendo no dia a dia. Infelizmente, todos nós, espíritos imperfeitos, que ainda caminhamos para a via do progresso, julgamos os outros. Isso é um grande defeito da humanidade. Sempre nos pegamos falando do outro. Às vezes não precisa nem falar. A gente olha para o outro e já pensa. Pensa mal. Pensa falando mal. Mas Jesus disse que com a mesma medida que julgares, sereis também julgados. E a gente sabendo de tudo isso, por que não aprendemos esta lição? Por que nós continuamos repetindo os mesmos erros? É porque sempre nos achamos detentores da verdade. O outro nunca está certo. Ele sempre está errado. É o nosso orgulho que não deixa pensar o contrário. Aqui, no item 12, Jesus nos ensina a importância do perdão. Quando ele diz ao povo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se afastaram. Porque qual o espírito encarnado atualmente neste planeta que não tenha pecados? O único homem, meus amigos, que encarnou entre nós e que era puro foi Jesus. Por isso, ele é o nosso modelo e guia. Então vamos tentar e pedir a Jesus, a Deus, força para que a gente, ao perceber o cisco que está no olho do outro, antes percebamos o tamanho da trave que está no nosso olho. Porque ela pode ser bem maior que o pequeno cisco do outro. Vamos nos observar mais no nosso espelho. O espelho é o nosso interior. E assim fazermos nossa mudança íntima para vencermos moral, intelectual e espiritualmente. Nós temos que ter este hábito de sempre nos olhar no espelho, a todo momento. Quando vier um pensamento ruim a respeito de alguém, nos direcionar esse pensamento
para nós mesmos. E se fosse comigo, o que Jesus diria? Aos pouquinhos a gente vai mudando. Demora um pouco, mas uma hora a gente chega lá. Porque o objetivo do Espírito é chegar à perfeição. Não vou dizer a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta só Deus tem. Mas nós chegaremos na perfeição. Precisamos nos esforçar a cada dia. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, por tudo, Senhor, que o Senhor nos dá, pela nossa vida, por este momento maravilhoso, esta oportunidade de aprendizado, que a gente possa refletir durante o nosso dia, ao olharmos para o outro. Jesus amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe os nossos atos, as nossas ações. Toca, Senhor, no coração de cada um de nós, principalmente daqueles que ainda não vos conhecem, daqueles que estão passando por uma aflição neste momento, pensando até em tirar a própria vida, achando que nada mais vale a pena. Meu amigo, não faça isso. Você tem uma vida muito longa pela frente, muita coisa boa para acontecer. Que Jesus ilumine este que está nesse momento com esse pensamento. Que Jesus possa, neste momento também, curar aqueles que estão nos hospitais, doentes também em casa, aqueles que estão doentes da alma e que ficam com pensamentos negativos o tempo todo. Que Jesus possa tocar no coração dos nossos governantes, para que eles possam ouvir as sugestões do mundo espiritual, para fazerem o bem, olhar mais para o povo. Se eles estão com esta missão, que consigam fazer da maneira correta. Pai, tem piedade de cada um de nós. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte, meus amigos. Jesus reuniu 12 apóstolos para o seguir e ajudá-lo na sua missão terrestre. Uns eram grosseiros com as palavras rudes em seus crivos, outros inseguros na fé, enfim, todos necessitavam de serem aperfeiçoados nos seus comportamentos, no amor e na fé. Ajudando Jesus, andando com Jesus, muitas vezes tinham preconceitos e acepções das pessoas, mas estavam também em tratamento, tal qual aquelas pessoas para as quais torciam o nariz, porque elas eram suas imagens refletidas neles. Não se curaram num passe de mágica, mesmo estando na companhia do Filho de Deus, purificado e santo no amor, que com toda paciência deixou a vivência do dia a dia e curando suas feridas da alma. Nos dias de hoje, Jesus reúne trabalhadores com suas feridas para ajudar na cura de seus irmãos, porque conhece o coração de cada trabalhador, que embora ainda
um carregue suas feridas emocionais e seus temperamentos descuidados, estão tratando seus iguais, curando a si mesmos. Portanto, quando perceberes um destempero de um trabalhador, lembre-se que este precisa de ser cuidado com o mesmo carinho que um assistido ou irmão do qual sua palavra ou ação não foi ideal, porque apenas reagiu à imagem de si mesma revelada no outro. Ainda que não seja consciente, seu espírito estremeceu e o seu ego pulsou, porque guarda da ferida que lhe causou tal atitude. Todo trabalhador deve ter em mente que não só o assistido precisa de ajuda para melhorar, mas também os de casa, da família e quem precisar, porque é ajudando que se é ajudado. Até Judas foi amado após a traição e Jesus foi buscá-lo na mansão dos mortos, para que tivesse uma nova vida com amor acima do erro. Então, meus amigos, se Jesus já nos perdoou, quem somos nós para insistirmos no erro? Que Jesus nos ajude, que a gente possa amar e perdoar sempre. Tenham todos um bom dia. Que assim seja. Assim é e assim será. Graças a Deus.